Pronto, gravando, vamos começar a aula aí? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Bom, eu criei um modelinho aqui para a gente entender. Vocês estão vendo esse modelinho? Certo. Esse modelo aqui é do heliocentrismo, tá? E a gente vai precisar entender um pouco do conceito do globo para a gente entender a Terra plana e entender os problemas, né, que esses caras colocaram aí para a gente crer. Bom, vamos começar pelo mais básico possível. Esse aqui é o sistema heliocêntrico, tá? Essa imagem do globo é a imagem Blue Marble de 2002 da NASA. Bom, o ponto zero aqui é o seguinte: o globo ele tem uma atmosfera, tá? E essa atmosfera está em constante contato com o vácuo do espaço, onde tem gravidade baixa, tá? Então, a gravidade não é totalmente nula, mas é baixa de acordo com a teoria, né? O ponto número 1 é a atmosfera da Terra, que é composta por gases, tá? Então, essa atmosfera da Terra é a explicação do que a gente entende por céu. Então, o céu só é azul por conta dessa atmosfera da Terra. E de noite, essa atmosfera, ela some, tá? Então, por isso que de noite o céu não é azul. O ponto número 2 é o raio de curvatura equatorial. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: de um polo até a linha do Equador, basicamente a metade do globo, a gente vai ter um raio de curvatura de 6.378 quilômetros, tá? Então, dividindo o globo em 4 partes, um quarto vai ter 6.378 quilômetros, tá? De curvatura. Então, basicamente, a cada 6.000 quilômetros, a gente tem que, tipo assim, identificar uma grande curvatura, coisa que a gente não consegue identificar na vida real. O ponto número 3 é que a Terra, o globo, ela está inclinada. Então, ela está inclinada em um ponto de 23,4 graus, tá? E é isso que cria as estações do ano na Terra, conforme a luz do Sol, tá? Se ela não fosse inclinada, não existiriam as estações do ano. Ponto número 4, a rotação da Terra, a velocidade é 1.675 quilômetros por hora, tá? Então, basicamente, essa é a rotação no próprio eixo. A Terra está girando, tá? Nessa velocidade de 1.675 quilômetros por hora. Isso aqui é uma velocidade absurda. Ponto número 5. A Terra está fazendo um segundo movimento de translação, tá, em volta do Sol. Então, é basicamente 108.720,7 quilômetros por hora. Isso equivale basicamente a 30 quilômetros por segundo, tá? Então, assim, passou um segundo, 30 quilômetros. Basicamente é isso. O ponto número 6 é o Sol, tá? O Sol, o que é o Sol do heliocentrismo? Isso é muito importante a gente entender. O Sol do heliocentrismo não é uma bola de fogo, ela é uma bola de plasma, é diferente. O plasma é uma energia, o fogo consumidor, esse é o plasma, tá? Então, o Sol, ele é uma bola de plasma e ele está constantemente tendo uma reação de fusão nuclear. Isso quer dizer que ele está, digamos, explodindo, tá? Todo momento que se compõe a existência desse Sol aqui, ele está explodindo em uma fusão nuclear. Agora, vamos entender um ponto muito importante. A luz do Sol, no heliocentrismo, chega de formato plano na Terra. Então, basicamente, a luz do Sol seria plana, tá? Chega em formato plano e, conforme a curvatura da Terra, ela atua como uma lente côncava, tá? Eu vou dar um zoom para vocês verem. Uma lente côncava. Então, quando a luz chega plana aqui embaixo, quando ela passa por uma lente côncava, ela tende a se dispersar. E é isso que cria, né, aquelas imagens maravilhosas da luz do Sol em formato triangular no oceano, tá? A gente vai entender um pouquinho isso mais para frente no modelo da Terra plana. Bom, esse aqui é o modelo base, tá, do globo. Tem aqui todas as coisas explicadas, ou pelo menos as coisas básicas para a gente entender o modelo. E agora a gente vai começar a falar do campo magnético do globo aqui. Alguma dúvida sobre este ponto? Eu tenho. Pode falar.
Como que eles defendem o Sol? Porque o Sol, no caso, ele repercutiria apenas para a Terra, porque no caso não era para ele ser reto, não era para ele alcançar toda ali a circunferência do Sol, era para ser uma bola irradiando luz para todos os lados. Ou é o sentido que a luz faz? Sim, na verdade, essa bola do Sol aqui, ela emana luz em formato plano. Esse é um fato, mas em todos os lados do Sol está emanando essa luz plana. Inclusive, os outros planetas, né, do heliocentrismo, eles também são iluminados pelo Sol, mas em formato plano. Então, a bola está irradiando a luz em todo o raio dela, mas a luz ela sai de formato plano, tá? Entendi. E, no caso, pela velocidade que ela gira, como que eles... Porque se ela gira tão rápido assim, né, a bola, como que... No caso, era para a atmosfera girar junto, para que as coisas que estivessem na superfície não fossem arrastadas, porque qualquer coisa que você jogar numa velocidade grande, como que eles defendem esse ponto? Da Terra girar e ter Aí é onde entra, né, a famosa gravidade, né? Ou seja, e também explica o fato do vácuo do espaço em constante contato com os gases da atmosfera, ele não sugar ela. Eles dizem que é a gravidade segurando tudo, tá? Então, basicamente, esses furos é explicado com a gravidade. Bom, mais alguma dúvida de vocês? Não, até aqui não. Legal, vamos passar para campo magnético. Bom, esse aqui é o campo magnético da Terra e é um campo magnético em formato toroidal. Então, é um toroide, é esse formato aqui, como se fosse uma maçã, né? E isso também é da geometria sagrada do Pai. O Pai cria algumas coisas, tá? Seguindo uma geometria toroidal. Esse é o caso da maçã, esse é o caso do campo magnético e de muitas outras coisas, tá? Bom, o campo magnético da Terra, eu dividi aqui, eu fiz um modelo para a gente entender melhor ele. Bom, sabemos que existe o Polo Norte em cima do globo e o Polo Sul embaixo. E eu coloquei aqui esse número de mais 100 para vocês entenderem outro ponto importante. Por que mais 100? Eu coloquei o seguinte, o ponto vermelho é como se fosse o ponto positivo e o ponto azul, o ponto negativo. Digamos assim, né? O norte e o sul. Eu coloquei mais 100 porque o norte está para cima, o positivo está para cima, então está mais 100. E para que serve esse campo magnético da Terra? Bom, em suma, o campo magnético ele serve para proteger a Terra. Mas proteger do quê? Proteger do Sol, dos ventos solares que o Sol está emanando constantemente para a Terra. Então, devido à fusão nuclear, né, que o Sol ele tá emitindo o tempo inteiro, ele está em uma reação nuclear, ele explode e envia ventos no espaço, ventos solares, né? A ciência diz. E esses ventos solares vêm com neutrinos, que é basicamente o que poderia destruir as estrelas dos planetas, né? Então, o campo magnético da Terra ele serve para proteger, né, esses ventos solares que é emanado do Sol. Então, basicamente, sem um campo magnético, a vida na Terra seria impossível. Tem alguma dúvida sobre esse ponto? Não, tudo certo, velho. Legal. Bom, vamos passar aqui. Aqui, a gente vai entender a inversão do campo magnético no modelo do globo, tá? Então, basicamente, esse primeiro modelinho aqui é o modelo do mais 100, né? O campo magnético mais 100. Então, aqui está mais 100, que é o que a gente tem hoje. Quando esse campo magnético ele inverte, o que acontece? Ele não simplesmente está mais 100 e fica menos 100, não. Ele passa a um eixo zero, ele passa a ficar zero. Então, mais 100, zero, e então menos 100. E aí ele inverteu, o sul passa a ficar em cima e o norte embaixo. Então, esse é o processo da inversão do campo magnético no globo. Mas qual o problema? Qual o problema dessa inversão no modelo do globo? Né? A ciência diz que não tem nenhum problema. Bom, mas de acordo com esse modelo da ciência, eu vou mostrar aqui para vocês que tem um grande problema. Inclusive, esse problema aqui, ele é muito passado na cultura para a gente. Sabe o fim do mundo? Tudo isso aqui diz respeito a esse modelo. Eu vou mostrar para vocês.
Então, o campo magnético toroidal está em mais 100, passa para zero e depois menos 100. Então, ele inverteu, tá? Só que existe um problema. Quando o campo magnético da Terra ele anula, né? Ou seja, ele fica totalmente zero, fica zero o campo magnético, não tem nada protegendo na Terra. Então, o que acontece? Bom, devido a esse modelo da própria ciência, isto é o que acontece. Problema, tá? Problema. O Sol ele continua emitindo os ventos solares, né? E aí o que acontece? Esses ventos solares atingem a Terra. Então, o pior acontece. Nesse modelo aqui, é isto que acontece. Problema, fim do mundo. Basicamente, o Sol ele passa a devorar a Terra com fogo, tá? E se vocês perceberem, esses ventos solares aqui, que eu estou mostrando com o mouse, é o que está definido nessa cena como os ventos solares, tá? Aqui em cima dessa imagem. Mas que imagem é essa aqui? Essa imagem aqui é de um filme, tá? Um filme que retrata exatamente isso que eu estou falando. E é esse filme, o Presságio, de 2009. Todas as referências que eu estou falando aqui vão estar num PDF que eu vou mandar para vocês no e-mail, tá bom? Então, campo magnético da Terra abaixou, problema, o Sol começa a devorar a Terra, e nesse modelo heliocêntrico, quando isso acontece, o Sol devora a Terra começa a ser consumida pelo fogo e desaparece. Toda a vida é aniquilada, tá? Nesse modelo aqui. Então, isso aqui, basicamente, isso aqui aconteceria numa realidade onde não existe Deus, tá? Então, basicamente, esse modelo não existe Deus, não existe Messias, não existe nada disso. Todo mundo está entendendo? Sim. Sim, na medida do possível, porque é um assunto bem, bem amplo, né? Eu queria te fazer uma pergunta, Eric. Pode fazer. Porque, como eu te falei, que eu sou totalmente leiga nesse assunto, então, no caso, porque a inversão do campo magnético, porque o campo magnético é aquele que o pai deixou da formato que você mostrou, que é o azulzinho para cima e o vermelho para cima e o azul embaixo, né? Isso. Então, a partir e aí que serve para proteger a Terra do Sol. Uhum. Na medida que tem essa inversão, é que traz toda essa causa desse prejuízo, não é isso? Isso mesmo. Ah, beleza. Legal. Mais alguma Tá dúvida, ótimo. pessoal, sobre esse modelo do globo? O momento que o Sol devoraria a Terra é quando passa a zero. No caso, Exatamente. Tecnicamente, é tão rápido, é tão forte, que não daria nem tempo de inverter e, de fato, o campo magnético voltar a menos 100 e mais 100. Porque nesse espaço de zero... Não, porque o que acontece? Quando o campo magnético inverte, ele não inverte de uma vez, senão as reações disso seriam catastróficas da mesma forma. O problema é o seguinte, que como ele inverte lentamente, como a ciência diz, né, na realidade já começou a inverter. Esse é o problema. Então, basicamente, ele já começou, então ele vai invertendo aos poucos. Mas quando ele chegar, por exemplo, o campo magnético chegar a 10, já vamos começar a ter um problema, se esse modelo fosse real. Então, chegar a 10, já começamos a ter um problema. 0, problema enorme. Quando ele chega a menos 10, a Terra já chegou a este ponto, né, de catástrofe. Já era. Basicamente, a história humana acaba aqui, né? Mas só uma dúvida. A história humana acaba, mas daí a Terra acabaria também? Sim, acabaria também, porque a Terra seria devorada pelo Sol. Inclusive, isso é uma cultura que os pagãos acreditam. Os pagãos creem que um dia, né, o Sol vai devorar a Terra e acabar com tudo. Ei, Eric, nesse caso, quem faz essa inversão é o homem, o próprio homem que está causando essa inversão magnética? Não. Nenhum dos modelos, nem no globo, nem na Terra plana, o homem tem, digamos, o poder de fazer alguma alteração. Esse é um fenômeno totalmente natural, tá? Tanto no globo quanto na Terra plana. Beleza, mais alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Acho que está bem explicado. Legal. Vamos passar, então, para o outro modelo. O André, você está me ouvindo aí?
André, tá por aí? Eita, esse povo. Bom, vamos continuar aqui. Esse aqui é o sistema de terra plana, tá? Que eu vou trabalhar com vocês. E o modelo é totalmente diferente e com uma leve distorção do modelo do globo, e vocês vão entender isso no final, tá? Esse aqui é o modelo geocêntrico, tá? Isso quer dizer que o heliocentrismo, tudo gira ao redor do Sol. O geocentrismo, tudo gira ao redor da Terra. Só que existe um geocentrismo onde a Terra também é um globo. Só que esse modelo é um modelo geocêntrico, mas de terra plana, tá? E aqui é uma ilustração, não é uma foto, tipo, ou uma imagem como a Blue Marble, tá? Bom, vamos começar pelos os pontos aqui. O ponto zero que a gente vai começar a falar é o plasma. Fogo consumidor. É o mesmo Sol do heliocentrismo, tá? É o mesmo. O fogo consumidor que a gente vai entender lendo a Bíblia, basicamente, porque lá está escrito que o Pai é como fogo consumidor, tá? Em muitos lugares. O Pai é na verdade, o plasma é uma manifestação de Deus, uma das manifestações de Deus, tá? Plasma é basicamente pura energia. A ciência diz que é o quarto estado da matéria, então a gente vai ter o líquido, o sólido, o gasoso e o plasma. Mas, na realidade que vivemos, que é da Terra plana, o plasma é o primeiro estado da matéria, ao invés de ser o último. Então, é o primeiro, porque tudo é feito de plasma. Basicamente, aquela crença que os pagãos têm, que Deus está em tudo, Deus é energia, não está totalmente errado. Deus está em tudo pela manifestação do plasma em todas as coisas, tá? Bom, o ponto zero aqui, o plasma. E ele emana luz também de forma plana na Terra. Mas aqui acontece um outro fenômeno. Lá no globo, a gente entendeu que conforme a atmosfera age de modo côncavo, ela dispersa a luz do Sol, criando triangulação da luz nos oceanos, tá? Aqui acontece de uma forma parecida, mas não é a atmosfera, tá? Se a gente perceber, a luz do Sol chega de modo plano e existe uma coisa, existe a cúpula da Terra, que é o ponto número 1 que a gente vai falar. O domo da Terra, que é feito de água congelada, tá? Água congelada. E ela atua de forma convergente. Então, onde a atmosfera do globo atua de forma côncava, né? A luz ela bate na atmosfera e se dispersa. Nesse modelo, ela age de forma convergente. Então, a luz chega de modo plano e, conforme a cúpula da Terra atua, a luz ela tende a convergir para o mesmo ponto. E a gente vai entender. E esse mesmo ponto aqui que ela converge é o que cria o que chamamos de Sol. Então, o Sol aqui não é o plasma, como no heliocentrismo, a bola de plasma, mas o ponto focal que a luz do plasma cria dentro da Terra. Então, essa é a atuação do plasma somado à atuação do domo, cria o que chamamos de Sol, tá? E esse plasma aqui em cima da Terra, ele está girando. Então, ele é, sim, redondo. O plasma ele é redondo, mas como ele está girando e ele é o fogo consumidor, ele está girando nesse formato aqui, que eu vou dar zoom para vocês, tá? Esse é o formato como se fosse formato de vírgula, né? Ou, basicamente, um ponto basicamente com uma cauda, né? Ele está girando e ele forma este formato, né? Então, ele é como se fosse um formato de vírgula. Ele está girando, né? Girando em rotação horária, então, em sentido horário, tá? E existe um segundo movimento dessa bola de plasma em cima da Terra, que é o movimento de subir e descer, tá? E isso é como se fosse um movimento de respiração, como se a Terra respirasse, é como se fosse isso. Então, ele está girando em sentido horário e também subindo e descendo. E conforme ele sobe e desce, ele se aproxima e se afasta do domo da Terra, que é feito de água congelada, cristalino. Então, isso é o que cria as estações do ano dentro da Terra. Quando ele sobe para cima, na verdade, ele começa em cima, né? No hemisfério norte é verão, no sul é inverno, porque o Sol está no Trópico de Câncer. Então, o plasma está em cima, Sol no Trópico de Câncer. Quando o plasma ele está entre em cima e embaixo, ele está basicamente no meio, né?
O hemisfério norte é outono e no sul é primavera, porque o Sol lá embaixo, dentro da Terra, ele está na linha do Equador. Quando o plasma ele se aproxima do domo, o Sol lá embaixo está no hemisfério norte, no trópico de é inverno no hemisfério norte, porque o Sol está no trópico de Capricórnio, e verão no hemisfério sul, que seria no Brasil, né, Austrália e tal. Mas como isso aqui acontece? Isso aqui acontece pelo design óptico, tá? Que é essa imagem aqui do lado. Conforme chega a luz plana, né, em uma lente convergente, isso cria um ponto focal aqui embaixo, né? Então, a movimentação dessa fonte de luz cria também uma movimentação do ponto focal além da lente convergente, né? Então, basicamente, quando a fonte de luz está, digamos, aqui do lado esquerdo, o ponto focal aqui embaixo está no lado direito. Mas, de qualquer forma, tanto a fonte de luz quanto o Sol estão girando em sentido horário, porque é assim que a gente tem a iluminação na Terra, né? E eu já estou falando, né, como é que fala? O horário mundial, né? Por exemplo, existe um ponto aqui nesse modelo da Terra que quando está de noite no Brasil, está de dia na Austrália. Então, existe todo um mecanismo de movimentação da luz dentro da Terra conforme esse design óptico, tá? E a iluminação da Terra é uma outra coisa que abre, tipo assim, um leque de assuntos, mas vamos continuar aqui. Esse ponto focal do Sol, eu coloquei uma imagem para a gente entender melhor aqui, ele atua da seguinte forma. Isso aqui é uma imagem, tá? De uma fonte de luz emanando em um cristal convergente, atuando de forma convergente. Então, esse cristal passa a convergir a luz em um ponto focal. Vocês estão vendo aqui? E esse ponto focal é o que chamamos de Sol. Isso aqui é o Sol que a gente vê no céu, por exemplo. Então, existe uma fonte de luz acima do domo da Terra que se transforma em um ponto focal, que é o que vemos no céu. E quando a gente tem esse ponto focal emanando, né, da fonte de luz que chega de modo plano, o que a gente vai ter? A gente vai ter o domo da Terra convergindo em modo triangular, criando ponto focal. E a partir do ponto focal, ele se abre de novo em formato triangular, que é o que a gente vê, por exemplo, nessa imagem aqui dos oceanos. Vocês estão vendo? A luz chegando de forma triangular na Terra. Estão compreendendo? Sim. Sim. No caso, ele ilumina o Sol, que no caso é como se fosse um planeta aqui dentro. Como se fosse um uma planeta. Estrela. Um ponto focal. Ele sempre vai estar iluminando. Sempre Como vai que estar. garante Aí... que ele... Oi? Pode falar. Ele sempre vai estar iluminando, mas aí vai ter um ponto que ele vai parar de criar esse ponto focal, ele vai parar de gerar o Sol e a gente vai falar disso já já. Durante a inversão? Exatamente. Vamos entender um outro ponto aqui. Existe o ponto número 2, que é o quê? É a rotação dos planetas na Terra. Todos os planetas estão nessa parte escura, que no heliocentrismo é chamado de espaço sideral. Todos os planetas estão aqui dentro girando, inclusive as estrelas e as galáxias estão aqui dentro girando, tá? E eles estão girando em formato também, em sentido horário, tá? Então, conforme eles giram em sentido horário na Terra, a gente passa a ver aquelas imagens, né, tiradas como, por exemplo, uma foto de longa exposição, tudo girando ao redor de uma só estrela, que é a estrela polar, tá? E essa estrela polar aqui do centro é exatamente a estrela no centro da Terra. Este ponto azul é a estrela polar. Ela é a única que não se move, mas tudo gira em torno dessa estrela, que na verdade a gente vai entender, não é só da estrela que todos os planetas giram, tá? E aqui eu coloquei 7 planetas, né? Claro que o heliocentrismo dividiu outras estrelas também, como Netuno, né? Como Plutão e tal. Mas o clássico são 7 planetas, tá? Isso aqui tem revelação também na palavra, porque tudo é 7 e a gente vai entender. Então, a ordem, né, de tudo dentro do espaço sideral é a Lua em primeiro plano, né? Mercúrio em segundo, Vênus
terceiro, Sol no quarto plano, Marte em quinto, Júpiter em sexto e Saturno em sétimo, tá? Então, essa é a ordem devida dos planetas. E é uma ordem claramente vertical, né? Porque estamos falando de planos. Então, basicamente, a dimensão... Existe 3 dimensões. A dimensão da Terra, a dimensão dos planetas, que é o segundo céu, e a dimensão do terceiro céu, que seria onde está o plasma, tá? E a gente vai entender mais para frente. Bom, Tem uma dúvida. Pode falar. Pode perguntar, Rafaela, depois eu pergunto. Tá bom. Os planetas, eles estão fora do nosso, acima do nosso domo, certo? Do primeiro domo. Não. Existe apenas um Não, domo. abaixo. Abaixo do domo, exatamente. Tá. Que é o nosso domo. Eles estão abaixo, mas acima da nossa atmosfera. Exatamente, é isso aí. Tá, beleza. Peraí, deixa eu beber uma água. Vontade. Posso perguntar? Você já perguntou, Rafa? Pode perguntar. Já. No caso dos planetas, eles são em tamanhos muito menores do que Na verdade, assim, não se sabe, tá? Mas eu creio que todos eles sejam do mesmo tamanho, tá? E eles estejam longe, eles estejam mais próximos, mais longe e tal, e é o que forma, é o formato deles no céu que a gente vê, né? Nesse local, o ser humano conseguiria chegar, por exemplo, nesse segundo céu? No segundo céu, não. Por quê? Porque existem vários pontos. Inclusive, existe uma força bem aqui em cima da atmosfera da Terra, uma força, eu esqueci o nome agora, mas é um campo que é impossível o ser humano ultrapassar. Então, basicamente, eles estão tentando ultrapassar com as naves. Eles estão tentando realmente, os foguetes e tal, mesmo não tendo ninguém dentro dos foguetes, né? Porque é muito perigoso. Eles estão tentando, mas eles não conseguiram ainda ultrapassar. Tá? Eles não conseguiram, mas é o plano deles. Inclusive, esse plano aqui já é antigo. Nimrod tentou fazer isso com a Torre de Babel. Ele tentou. Ele queria alcançar o céu para travar uma guerra contra Deus, né? Contra o Criador. Mas não dá para ultrapassar isso aqui, tá? E ao contrário do que a gente tem no heliocentrismo, essa parte onde estão os planetas não é composta por vácuo. Aqui tem oxigênio também. É possível respirar aqui. Onde está esse vácuo, então? O vácuo está em cima do domo. Então, no heliocentrismo, onde a gente tem o vácuo, né, do espaço sideral, digamos, na Terra plana, a gente vai ter esse vácuo acima do domo. Então, o domo, ele protege a Terra para que esse vácuo não entre. Por isso que na inversão do campo magnético, a gente vai entender, quando o domo ele colapsa, a atmosfera vaza para cima, porque o vácuo suga ela. Isso faz sentido. Agora, não faz sentido o vácuo ter o contato com a atmosfera no heliocentrismo e não sugá-la. Então, tem uma atmosfera ali acima da Terra, e aí depois o segundo céu e depois o domo. Então, tem ali uma atmosfera que impede, e as estrelas que a gente vê no caso cadentes, não sei se tem esse nome na Terra plana, pode falar, como que acontece? As estrelas cadentes, né? Que no heliocentrismo, assim, não existe estrela cadente, é tudo meteoro, né? Mas é isso que a gente vê, por exemplo, se a gente ficar observando o céu de noite, a gente vai ver estrelas realmente se moverem, como se fossem meteoros caindo. Mas tudo que a gente vê, tudo que é chamado de meteoro, na verdade, são descarga de plasma. É parte do fogo consumidor que desce. Basicamente, ele cria dentro desse espaço comprimido dos planetas e é como se eles viajassem nessa parte escura. Então, quando você vê, por exemplo, os vídeos de meteoros caindo, por exemplo, sei lá, no hemisfério norte, né? Sei lá, a gente vê o cometa caindo, passando a atmosfera, a gente vê ele se apagar. Quer dizer, aí o heliocentrismo vai falar que é um cometa, mas que explodiu antes de colapsar no solo da Terra. Mas não, ele não explodiu. Porque se ele explodisse, teria vestígios do meteoro ao redor. E não se acha. Então, é um plasma o filete de plasma que ele vai descendo e ele vai se apagando. Porque ele é energia, né? Ele é como se fosse o raio, por exemplo, né, que cai na Terra. Mais alguma dúvida? Vai ter um meteoro, assim... eles nunca vão... Não existe um meteoro verídico. Então, tipo assim, não tem como eles
Não existe essa pedra que caiu e eles acharam, assim, ou é mentira ou não existe, assim? Porque eu nunca vi, não sei. Existe, sim, existe, mas ela só ocorre nesse fenômeno da inversão do campo magnético. Porque o plasma aqui fora, ele está criando muitos elementos. Sabe todos os elementos da tabela periódica? O plasma fora do domo está criando tudo isso aqui em cima. Esses elementos estão aqui. Então, quando esse plasma desce na inversão, a gente vai entender, todos esses elementos, eles descem junto com o plasma. E todos esses elementos, eles são lançados na Terra em muitos lugares, em especial no Brasil e no norte da Terra. Todos esses elementos de ferro, de ouro, de todos os elementos da tabela periódica são lançados na Terra. Então, se você usar esse modelo da Terra plana para achar minérios, você vai ter sucesso, mais do que no heliocentrismo, que eles não têm uma estrutura pronta para achar minérios. É tudo na sorte. Mas os caras que procuram minérios, eles são levados, eles recebem uma ordem dos controladores, né, que controlam toda a agenda, para eles irem em lugares específicos. Mas eles não sabem como achar isso, digamos, os trabalhadores, né, da mão de obra da coisa. Eles não sabem. Então, se você usar esse modelo da Terra plana para achar minério, você consegue, você tem uma longa escala de sucesso, né, para encontrar esses minérios. Então, sim, eles existem, tá? Os meteoros, que são jazidas. Por exemplo, jazida de ferro. Existe. Eles caem na Terra na inversão do campo magnético. Mais alguma dúvida? Então, primeiro e segundo céu... Ai, desculpa. Vai lá, fala. Eu quero fazer uma pergunta mesmo, porque eu já ouvi várias pessoas falando que nesses planetas existem outros seres. Isso é verdade? Na verdade, sim, mas não como as pessoas dizem. O segundo céu, se a gente for levar para a Bíblia, por exemplo, o segundo céu, ele é muito citado como a habitação dos anjos. Porque isso até profeticamente. Porque o símbolo... Fala no livro de Enoque. Também, no livro de... Não, se a gente for falar do livro de Enoque, a gente vai estar relatando esse modelo inteiro aqui, basicamente. Mas se a gente pegar só a Bíblia, até profeticamente a gente vai ter os anjos habitando nos planetas. Por quê? Porque os símbolos do Apocalipse, por exemplo, estrelas são anjos. E anjos são estrelas. Então, se a gente juntar o modelo e pegar outros textos, como a habitação dos anjos no livro de Jó, em Gênesis e tal, se a gente pegar esse modelo, a gente vai entender que essas estrelas errantes, que é a mesma palavra de planetas, né? Planeta é estrela errante, são habitações dos anjos. Agora sim, existem várias classes de anjos. Por exemplo, os querubim e os serafim, eles habitam também no terceiro céu, acima do domo, porque eles são feitos de plasma. Por isso que eles estão guardando o trono do Criador dos céus e da terra acima do domo, tá? Dúvidas? Então, primeiro e segundo céu abaixo do domo, e o que tem acima do domo é o terceiro céu, que é o trono do Pai. Exatamente. Então, a gente vai ter o seguinte, inclusive eu fiz um post no Instagram esses dias, fiz no Story, que a expansão dos céus, que é relatado em Gênesis, não é nem o domo da terra, nem o espaço acima do domo. A expansão dos é o céu, é a atmosfera, né? Não. A expansão é essa parte escura que a gente vê os planetas. É uma expansão. Agora a gente vai entender uma outra coisa. Quando a gente pega a palavra firmamento, lá em Isaías, por exemplo, a gente vai ter uma outra palavra no hebraico. Quando a gente tem a palavra no hebraico de expansão dos céus, a gente tem a palavra chamaim. Agora, quando a gente tem a palavra firmamento lá no profeta Isaías, a gente vai ter a palavra ráquia. E o ráquia é exatamente o domo da terra. Mas a expansão dos céus é a expansão entre o domo da terra e entre os mares da terra, que é a divisão entre as águas de cima, que congelaram e viraram um domo, e as águas de baixo, que são os 7 mares. Estão compreendendo? O firmamento seria o domo em si? O domo em si. Não, né? Sim. O firmamento é o domo em si, tá? Firmamento da terra. Uhum. Claro que em algumas traduções cristãs, né? A gente vai ter em Gênesis já falando do firmamento, mas não é uma tradução fidedigna de acordo com o hebraico, porque no hebraico está chamaim, né? Seria
uma expansão, né, seria Shamaim, então seria uma expansão de águas, basicamente que é o espaço onde a água subiu e formou a cúpula em cima, que então é o Raquia, firmamento dos céus. Ei, Eric, então só existe até o terceiro céu, porque o livro de Enoque, ele relata até o 10º céu. Sim, o que ocorre no livro de Enoque? O Enoque, em vez de ele separar em 3 céus, né, que seria mais no Novo Testamento, digamos assim, existem 3 céus, né? Existe o primeiro céu, a atmosfera, o segundo céu é a parte dos planetas, e o terceiro céu fora do domo, que é a eternidade. Enoque faz uma divisão. Enoque faz uma divisão para cada planeta. Então, ele separa em 10 divisões, separando os planetas. E lá ele vai falar sobre muitas outras revelações, inclusive do próprio paraíso, né? Mas aí é outro assunto. Eu tenho uma dúvida bem importante, desculpa, só mais uma. Pode falar. O sem tempo é só acima do domo, certo? Na verdade, o sem tempo, a eternidade, pense como um campo de energia. O sem tempo é um campo de energia que existe em todo o redor da Terra, do lado de fora do domo, obviamente. Então, é sem tempo em cima do domo, é sem tempo do lado do domo, é sem tempo embaixo do domo. Por isso que a habitação dos mortos, a eternidade, a morte é debaixo da Terra, na parte do sem tempo. Então, fora do domo, no caso, né? Fora do domo. O sem tempo é só fora do domo. Dentro, o domo é o que, digamos, que contém o tempo ali. Exatamente. Presinho, né? Isso. O domo, ele é onde faz a separação do sem tempo para o tempo. Então, dentro do domo, a gente vai ter o tempo. E Saturno, ele é muito importante da gente entender isso. Tem tudo a ver. Porque na mitologia grega, Cronos, Saturno, né? É Cronos, é o deus do tempo. Então, Saturno é o que está mais próximo do domo. Ele é, basicamente, o que divide também o sem tempo do tempo. Perfeito. Dúvidas? Pessoal, tem dúvidas aí? Estão aí? Não, tudo Sim, certo. estamos aqui. Legal. Mas pode Vamos passar para o terceiro ponto. O número 3 é uma montanha que existe no centro da Terra. E essa montanha aqui, ela é muito escondida pelo sistema, tá? Essa montanha e essas 4 ilhas que a gente vê em volta dessa montanha aqui, ela só vai aparecer nos mapas antigos anteriores ao século XVII, tá? Por exemplo, se a gente pegar Mercator, né, e a concepção da Rupes Nigra, a gente vai ter o mapa do centro da Terra, do Polo Norte, sendo declarando essa montanha as 4 ilhas, que em outras mitologias esse local aqui é chamado de Hiperbórea. E muita gente confunde porque pensa que vive no globo. A Hiperbórea seria o reino subterrâneo do globo. Se você pegar um mapa, né, da Rupes Nigra, você vai ver que existem entradas. Se você tem a concepção do globo, existem entradas dentro do globo que passa a adentrar esse reino subterrâneo. Então, se você tem um modelo errado, você não entende esse ponto aqui. Essa montanha no centro da Terra se chama Rupes Nigra, ou montanha uma montanha, era uma montanha escura de pedra de magnetite. E o fato das bússolas, por exemplo, apontarem para o norte é por conta dessa montanha. Essa montanha aqui, ela é tão perigosa que, tipo assim, já tentaram chegar nessa montanha no passado, pegaram os navios e tentaram explorar o norte. E é relatado, por exemplo, tem um livro muito interessante que eu vou passar para vocês depois, no e-mail, que eles relatam quando eles tentaram chegar até essa montanha. E o relato é o seguinte: os pregos de ferro de metal do navio saíram por conta dessa montanha. E ao redor dessa montanha aqui tem basicamente um furacão girando, né, em sentido horário ao redor da montanha, e a cada 6 horas esse furacão ele inverte o seu movimento, ele gira em sentido anti-horário. É muita informação só sobre essa montanha aqui que a gente vai achar na cultura, tá? Mas assim, o sistema ele quer esconder esse lugar aqui. Ele quer esconder porque esse lugar aqui ele é relatado em todas as mitologias. Tanto na Bíblia, é o Monte da Congregação, tanto na cultura da Grécia, né, que seria o Monte Meru,
no hinduísmo também, no budismo também. Isso aqui é como se fosse um ponto que ele dispersa em todas as culturas, a montanha dos deuses. Então, existe uma montanha no centro da Terra, que é uma montanha magnética. E quando tudo gira ao redor da estrela polar, na verdade, também tudo gira ao redor dessa montanha. É como se a montanha fosse uma sinalização apontando para a estrela polar. E a estrela polar é uma sinalização celestial para apontar para o trono do Criador. Tá? É como se fosse isso. Dúvidas? Não. Legal. Filme Viagem. Ué, hã? Pode vocês falar. estão me ouvindo, gente? Desculpa, Sim. achei que estava mudo, eu fiquei confusa aqui agora. Me veio até um filme na minha cabeça, aquele filme Viagem à Ilha Misteriosa, Sim, The Rock, sim. do furacão. Nesse caso, essa pedra, essas ilhas também não... Essas ilhas é inabitada, em volta dela não tem nada, é só o furacão. Na verdade, essas 4 ilhas que cercam a montanha magnética Rupes Nigra, há lendas que os arianos estão habitando nelas, tá? E aí a gente já está falando de mitologia nórdica. Sempre que vocês verem, por exemplo, sempre que vocês assistirem filme de mitologia nórdica, por exemplo, sei lá, Senhor dos Anéis, coisas assim, sempre vai ter referências dessa montanha e do povo que habita ao redor dela, tá? É os arianos. Então, a Groenlândia, que é aquele continente de gelo, é isso aqui, ó, essa manchinha branca. Então, à frente da Groenlândia, né, entre o Canadá, entre aqui a Rússia e tal, tem essas 4 montanhas. É basicamente isso. E aqui existe um povo que habita nela, que eles vão se revelar no Apocalipse, tá? Mas os arianos não são os caídos? Não, os arianos não são os caídos? Não, os arianos, eles são crias dos anjos caídos, dos anjos vigias que caíram. Os nefilins. São Nefilim, exatamente. E Hitler, ele estava atrás desses caras aqui. Hitler, ele queria achar os arianos, inclusive no reino da Hiperbórea, que é esse local aqui, para adquirir a tecnologia que eles possuem. E ele ele achou os arianos, tá? Não é à toa que é um outro assunto esse, mas está interligado com os OVNIs nazistas, tá? Então, esse povo do norte aqui é um povo mitológico. Ele está basicamente relatado em todas as mitologias, tá? Isso aqui eu vou passar no meu curso, tá? Ei, Eric, você vai fazer um curso sobre isso? O curso Despertando da Matrix que eu vou fazer vai ter esse conteúdo aqui, porque esse conteúdo aqui é importante para a gente entender a história do mundo e da humanidade, tá? Beleza, eu vou participar, então. Legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, esse povo, eles são os néfilis, não são pessoas normais, não, né? Você habita um povo, mas são esses néfilis, então. Basicamente, são pessoas altas, são humanas, têm aparência humana, né? São os pessoas gigantes. Altas... Não. Gigantes. Pessoas altas são pessoas loiras, tá? Os arianos são loiros, homens altos que possuem grande inteligência, tá? Eles adquiriram a tecnologia das carruagens dos anjos. Então, eles possuem alta tecnologia. E eles vão aparecer no final do mundo, você falou, e eles vão fazer o quê? Qual é a finalidade deles? Só no Apocalipse. Aí a gente passa a falar sobre, abrir diversos assuntos para a gente falar. Mas vamos focar aqui no modelo da Terra, para a gente entender mais alguns pontos importantes, tá? Beleza. Ponto número 4. A Antártida é uma borda de gelo, tá? Que serve como limite para que as águas não ultrapassem esse território aqui, basicamente. Então, a Antártida que a gente vê, né, por exemplo, no globo, que é um continente, no Polo Sul, na verdade, é toda a borda da Terra. Então, é como se fosse um murão de gelo. Em cima desse muro tem um longo continente de gelo e no final do continente tem o domo da Terra, tá? São as colunas da Terra. Dúvidas? Só para o próximo curso. Beleza. Bom, ponto número 5. A Terra tem colunas. Colunas da Terra. É o que forma o modelo estacionário de Terra. A Terra não gira. Tudo gira ao redor da Terra, que é o que define o geocentrismo.
tudo gira, o céu gira, tudo gira ao redor da Terra, mas a Terra ela é estacionária, ela é imóvel, ela não gira, tá? Então, basicamente, esse é o modelo da Terra plana. Ela é estacionária, tudo gira em redor da montanha no centro da Terra e da estrela polar, e o plasma ele cria esse ponto focal que é o que chamamos de Sol, tá? Então, a gente vai ter esse modelinho aqui do lado, né? Que é a movimentação dos planetas e do Sol em cima dos continentes, né? A gente vai ter o Trópico de Câncer, a linha vermelha, né? Toda essa área, a linha do Equador, que é a linha preta, e o Trópico de Capricórnio, que é em cima do hemisfério sul, né? A gente vai ter o hemisfério norte, que é o vermelho, a linha do Equador, preto, e o hemisfério sul, que é a linha amarela. Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Não. Legal. Então, vamos passar aqui, vamos começar a falar do campo magnético da Terra plana, tá? Esse é o campo magnético da Terra. Também é um campo magnético em formato toroidal, tá? Isso aqui é predominante na criação. E, nesse caso aqui, agora que a gente vai começar a falar de um ponto muito importante. Deixa eu só beber uma água. Vamos lá. O campo magnético na Terra plana, ele inverte de tempos em tempos, tá? E a concepção da inversão na Terra plana é diferente do globo. No globo, onde a gente tem o norte para cima, o sul para baixo, e quando inverte, o sul passa para cima e o norte para baixo, aqui não vai acontecer assim. O norte sempre vai ser o centro da Terra, a montanha magnética. E o sul, toda a borda, todo o afastamento do ponto central do norte. Então, a gente tem o sul, né, no contraponto do norte e o norte no centro do modelo, tá? Então, o centro da Terra sempre será o norte. Bom, na concepção do campo magnético da Terra plana, eu coloquei aqui que o campo magnético está a menos 100. É como se a parte negativa, como eu falei, né, alegoricamente, estivesse para cima e a parte positiva para baixo. Então, quando o campo magnético ele inverte, a parte positiva passa para cima e a negativa para baixo. E isso influencia em muitas coisas. Vamos passar aqui. Bom, quando o campo magnético ele inverte, acontece o mesmo ponto zero que ocorre no globo. Só que aqui o fenômeno é diferente. Quando o campo magnético passa a ficar zero para inverter, ocorre o fenômeno da inversão do campo magnético definitivamente. Então, a inversão começa, né, com a redução do campo magnético, chegou a zero, ocorrem os eventos. Então, o plasma, nesse modelo, ele entra dentro da Terra. Ele está no terceiro céu, ele passa a descer, colapsa o topo do domo da Terra, então ele entra para dentro da Terra nesse formato aqui, ó, de mola. Basicamente, ele desce girando, né? E ocorre aqui diversos fenômenos. Mas por que ele desce girando? Porque ele está se movimentando aqui fora. Lembra que eu falei em sentido horário? Então, quando ele desce dessa maneira, como se fosse uma mola, realmente uma mola de caderno, basicamente, né? E ele descendo assim, ocorre diversos fenômenos eletromagnéticos na Terra, que inclusive foram registrados em todas as culturas nas outras inversões. E a gente vai entender. Bom, o plasma desceu, colapsou o domo, o topo do domo da Terra, ele cai em cima da Terra, tá? E são pedaços de gelo imenso. Então, quando a gente tem um relato no Apocalipse de pedras de gelo de peso de 1 talento caindo do céu, a gente vai ter o relato do domo da Terra caindo. É este mesmo relato. Então, quando o plasma ele entra dentro da Terra e a atmosfera da Terra ela vaza para cima, ocorre um fenômeno interessante, que é este fenômeno aqui. Este fenômeno ele é relatado em muitas culturas, tá? Isso aqui é conhecido na cultura como o fenômeno do Squatterman. Squatterman seria ele é relatado como o homem de pauzinho, né? E aqui a gente vai ter, esse é o fenômeno plasmático que ocorre na entrada do domo. Basicamente, a gente tem 3 partes, né? De novo, 3, né? O 3 é um número sagrado na geometria aqui. A gente vai ter a entrada do domo, né? Ele cria todo esse campo magnético aqui,
Então, a gente vai ter um zoom aqui, né, na imagem. A gente vai ter o plasma descendo, a bola de fogo descendo na parte central, né, desse campo de energia. E aqui embaixo desse rastro, a gente vai ter plasma definitivo, que é o que é definido como supernova 1987A. Tá? Isso aqui é um fenômeno científico. Então, isso aqui é o plasma descendo e adentrando a Terra, o segundo céu. E aí, esse fenômeno, ele é registrado na cultura. Olha só que interessante isso aqui. Em muitos lugares, esse fenômeno foi registrado. Então, basicamente, ele foi registrado no Arizona, nos Estados Unidos, na Armênia, na Guiana, Novo México, na Espanha, em Tucson, nos Alpes, nos Emirados Árabes, na Itália e na Venezuela, e um monte de outros relatos. Então, basicamente, a gente tem polos na Terra que são totalmente opostos. Todos eles vendo a mesma coisa. Ou apareceram, digamos, seres na Terra com este formato, ou todos eles olharam para o céu e viram alguma coisa. E é este ponto aqui desse campo magnético criado e todos esses fenômenos plasmáticos, tá? Alguma dúvida quanto a isso? Dúvidas? Estão aí, pessoal? Sim, eu estou olhando aqui. Minha dúvida é surpresa apenas. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma. Minha dúvida é esse formato. Por que ele tem esse formato? Então, esse formato aqui, como eu acabei de explicar, ele é criado por quê? Porque o plasma, ele adentra a Terra, então, como ele está em fusão nuclear, igual no modelo do globo, ele desce explodindo, girando. Então, ele cria diversos fenômenos plasmáticos, porque são polos. Então, esse é o fenômeno, quando ele entra, é só isso aqui, ó, é só essa parte que é vista quando ele entra. Então, ele passa a descer, e aqui ocorre outro fenômeno. É como se tivesse mais duas bolinhas pequenas de plasma girando ao redor dele, que está explodindo. É isso, basicamente, que é visto. E essa parte é quando ele desce e ele encosta no solo da Terra, como se fosse um meteoro mesmo. Ele cai e cria todo esse fenômeno aqui, conforme o ar, conforme a atmosfera que é vazada, ou sem atmosfera. Então, existem diversos motivos científicos para explicar como hipótese, né, para explicar o porquê isso acontece, tá? Alguma dúvida? Pessoal, estão aí? Entendido. Entenderam? Estamos aqui. Sim, tudo certo. Legal. Vamos passar aqui, então, próxima imagem. Bom, quando o campo magnético ele inverte, tá, na Terra plana, ele fica definitivamente o contrário da força anterior. Ele estava menos 100 e ele passa a ficar mais 100, por exemplo. O plasma ele passa a habitar dentro do domo. Então, na onde ele habitava fora do domo, no terceiro céu, e formava, né, toda aquela atmosfera azul, quando ele passa para dentro do domo, a atmosfera muda, porque ele não está mais criando o ponto focal do Sol. Não vemos mais o Sol, né? Nesse momento aqui, não vemos mais o Sol dentro da Terra, mas a gente vê uma luz laranja no céu inteiro, que é o motivo do plasma habitar dentro da Terra. Então, a atmosfera, nesse ponto, ela fica laranja. Isso é um ponto muito interessante. Inclusive, eu coloquei aqui duas bolinhas, né? Coloquei uma bolinha azul e outra vermelha para a gente definir as cores da atmosfera. Então, aqui, a atmosfera ela laranja, avermelhada, né? Por conta do plasma. Inclusive, eu até coloquei aqui a Nova Jerusalém, né? Coloquei aqui para vocês verem a cidade quadrada da Nova Jerusalém, porque o próximo evento que vai acontecer isso aqui é no Apocalipse. E é quando a Nova Jerusalém ela desce para dentro da Terra, tá? Porque a Nova Jerusalém ela está fora, ela está no terceiro céu, ela está na parte de Deus, que é dito lá no versículo. Então aqui a gente vai ter o plasma habitando dentro da Terra, né? O plasma que é o fogo consumidor do Pai, ele habita dentro da Terra. Aqui a gente não vai ter as estrelas que a gente via no modelo anterior, porque todos os planetas foram lançados na Terra. Não sei se vocês perceberam, mas lá no Apocalipse 6, as estrelas são lançadas na Terra. Né? Então,
o céu ele não vai ter mais os planetas, tá? A Nova Jerusalém, ela desce para cima da montanha do norte, que eu mostrei para vocês, né, que é o centro da Terra, e o mar ele passa a não existir mais. Porque se vocês perceberem, a visão de João lá do Apocalipse 21 e 22, ele vai dizer, o mar já não existia. Então, essa é a nova terra e os novos céus que são criados, que o Pai prometeu que criaria lá nos profetas. Ele falou, farei novos céus e nova terra. Esse é o modelo do novos céus e nova terra. O domo aqui ele se recuperou da queda, né? Ele se restaurou, e a cúpula da Terra já é outra aqui no topo, né? O plasma ele habita dentro da Terra, a Nova Jerusalém desce e todo o oceano, todos os 7 mares da Terra, eles descem pelo abismo. Então, eles descem e se escondem. Ele não vai aparecer mais. Ele só vai aparecer lá no julgamento do trono branco, lá depois do milênio do Messias, que é quando o mar vai jogar para fora, né? Uma alegoria, os mortos, né, para serem julgados, os mortos ímpios, que não são eleitos. Porque todos os eleitos, eles ressuscitam na primeira ressurreição e passam a fazer parte desse grande milênio da Golden Age. Então, aqui a gente vai falar sobre o céu laranja, a Golden Age, a Era Dourada, que já ocorreu no passado. Já tivemos a Era Dourada aqui na Terra, provavelmente na Era pré-diluviana, e o dilúvio foi a inversão, né, do céu laranja para o céu azul. E é onde o plasma ele sai da Terra e ele sobe de novo, né? Então, é assim que funciona a inversão, de tempos em tempos, né? Então, a gente vai ver um ponto muito interessante, que é a Golden Age. 16, por isso que eu pensei isso, que não sei se pode ter tido algum evento, porque os fariseus chegam para Jesus e ele fala, vocês sabem reconhecer, né, que vai ter um bom tempo, porque o céu está rubro, e um pouco antes ele fala, vocês sabem que vai ter tempestade porque o céu está um vermelho sombrio. Isso. Eu fiquei por entender, no caso, o céu já estava azul, ou no caso é alguma confusão? Não, é uma alegoria, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, hoje o céu está azul. Quando a gente vê algumas tardes que o céu fica vermelho, ou quando amanhece, tipo lá para 5 da manhã, 6 horas, o céu fica vermelho. Esse era um fenômeno que acontecia lá atrás também. Às vezes, quando anoitecia, o céu ficava vermelho. Então, o Messias estava usando essa analogia para falar desse ponto. Inclusive, ele, em outra passagem, ele diz, porque o dia tem 24 horas, né? 12 horas de luz e 12 horas de trevas. É a mesma analogia, tá? Seria o reflexo nas nuvens, no caso, como a gente vê hoje, né? Não é necessariamente o céu, né? Sim, isso. Entendi. Obrigada. Tem uma dúvida também. Pode falar. Então, o próximo evento de inversão vai ser a volta do Messias. Isso, exatamente. E daí, quando o plasma, daí vai cria-se um novo domo, correto? Na verdade, só o topo do domo ele colapsa para o plasma entrar, né? Só o topo. Isso. Entendi. E então isso muda o tempo também, certo? Como o tempo? A dimensão não vai mais ser 3D. A gente não vai mais viver numa dimensão material aqui. Vai ser aí que vai ser transformado esse momento? Não, tudo vai ser material. Tudo continuará sendo material. O problema é que... me expressei mal. Só não ter dimensional 3D, tipo. Eu não sei se eu estou me expressando bem. Você está querendo dizer dos 3 céus? Não. Eu estou querendo dizer que é esse momento que tanto as coisas quanto os nossos corpos são transformados. Sim, entendi. Olha só. Quando o plasma estiver descendo, é o momento do arrebatamento. Por quê? Porque quando o plasma desce, o topo do domo colapsa, o vácuo entra, arrebata nossos corpos, tá? Todos nós seremos glorificados. É o momento do arrebatamento. E aí, nossos corpos passarão pelo plasma. Então, todos os eleitos passarão pelo fogo consumidor, porque é isso que glorificará nossos corpos. É o batismo do fogo. Esse é o momento, então. Isso. Ei, Eric. Mas, Eric, porque... perdão. Pode perguntar.
Ah, obrigada. Ô, Eric, mas por que que a elite que controla as coisas e tal, acredita que existe uma área segura, inclusive poupa esse espaço para que eles possam ir para lá, para que na quebra do domo eles tenham lá a zona 33, a latitude 33, onde eles possam ficar realmente seguros? Então, por quê? Porque nas inversões do passado foi registrado sobrevivência de civilizações, coincidentemente todas no grau 33 no hemisfério norte da Terra. Então, eles especulam que seja, digamos, uma área onde eles possam fazer bunkers para sobreviver à vinda do Messias, porque eles sabem o que vai acontecer. Eles não acreditam no globo. Eles fazem nós acreditarmos no globo para esconder uma outra coisa que a gente vai falar ainda. Entendi. Outra dúvida que eu tinha é com relação ao Brasil, se realmente existe área segura, e se a Brasília e tudo mais que você falou esses dias dos stories tem a ver com isso. Não, na verdade, o Brasil está abaixo da linha do Equador, né? Então, nesse modelo de zona segura do grau 33 Norte, tudo que está abaixo da linha do Equador é quase 0% de sobrevivência de civilizações, quase zero. Então, nesse modelo, o Brasil estaria numa parte assim, não tem como sobreviver, digamos assim, por conta da queda do domo. Quando o domo ele cai no centro, ele não cai reto. O domo ele colapsa e cai nas extremidades. Esse é o problema desse modelo. Então, mas assim, na minha opinião, abaixo da linha do Equador é um ponto seguro, ao contrário do norte. Porque no norte ele ocorre mais terremoto, mais liquefação do solo, muito plasma caindo no norte e só não vai ter a queda do domo. Já no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, a gente só tem a queda do domo e resquício de plasma, não muito terremoto, tem um pouco de liquefação do solo, mas, assim, na minha opinião, é um lugar mais seguro. Você só precisa tomar cuidado com a queda do céu, aí, a queda do domo. Então, assim, mas a história, assim, prova que as civilizações do hemisfério sul, né, muitas delas não sobreviveram, por assim dizer. Caso não tem Posso fazer como... uma pergunta também? Pode fazer. Pode falar. Pode terminar, Sabrina. A minha pergunta depois Tá joia. Pode falar. Essa questão do reset, como ele acontece, as pessoas que estiveram lá, a minha pergunta é essa que eu escrevi aí, depois de cada nova Golden Age, depois de estarmos com Cristo, nós vamos para outro lugar, porque parece que é sempre, né? Parece que vai e volta, vai e volta. Seria isso? E as pessoas vão para outro lugar, mas não voltam para cá? Quem já passou por isso? Peraí. Ah, tá. No caso, você fala do suposto arrebatamento pelo vácuo, quando isso aconteceu? Porque assim, parece que, pelo que a gente entende, parece que acontece de tempos em tempos, né? Esse tipo de reset, digamos assim. E aí, onde que essas pessoas já passaram por ele? Ah, tá. Como se a gente já estivesse no último, entendi. Eu acredito que esse vai ser, a volta de Cristo é o último evento, né? O fim, digamos. Isso, é o último. Ah, então não tem de novo, seria isso? Não. Não Ah, tem tá. de novo. É que a ideia que dá é essa. Não, biblicamente não. Mas Sim. isso te leva por um lugar, por um viés de ressurreição, de vidas passadas, tudo mais, Sim. que aí leva para o engano, né? Mas biblicamente seria o último evento. Exatamente. Entendi. Olha Obrigado. eu respondendo pelo Eric. Vou te dar 10% depois. É isso aí, é exatamente isso. Então, inclusive, eu acho que a Débora, quando ela ensinou a inversão magnética, ela falou até de reencarnação. Então, assim, Isso mesmo, a dúvida vem até de lá, porque eu comprei o pacote dela. E lá dá essa impressão. Nunca acreditei, mas realmente dá essa impressão que vai e volta, né, Rafaela? Você dá essa impressão que é sempre um teste. Ela falou isso que seria interminável, né? Isso. Mas isso é heresia. Que aí a gente vai acabar entrando na dualidade. Né? Então, assim, basicamente, Deus é a dualidade. Tipo assim, Deus não controla a dualidade. Deus é a dualidade. Então, nesse Muitos cristãos creem nisso, né? Que já teve uma terra que foi destruída por Satanás, etc. E depois teve um reset. Sim, né? direto. Vários. Inclusive, alguns cristãos adventistas, eles creem, né, que a queda de Satanás da terça parte do céu já ocorreu, eles creem nisso, e isso foi a extinção dos dinossauros, que existia outra terra, digamos assim. E aí,
ocorreu esse evento e aí a Terra virou um caos. E aí começa o relato de Gênesis 1, que a Terra era sem forma e vazia. Mas tudo isso aí é heresia. Tudo isso aí é fábula. Vocês estão entendendo? Era isso que eu queria entender também. Por que o sistema insiste em propagar e fortalecer essa questão de que houveram dinossauros e tudo mais? Não, sim, os dinossauros, por exemplo. O sistema eles acham ossadas grandes, tá, em arqueologia, que, assim, eles sabem do que se trata, mas para o povo alienado que eles fizeram, que crê no globo, essas ossadas não podem se tratar a verdade, que é os gigantes, mas precisa se tratar de uma outra coisa, que aí eles colocam os dinossauros, porque essas ossadas é da era pré-diluviana, não é de uma época pré-histórica, tipo antes do Gênesis, não, é da era do Gênesis 6, basicamente. Então esses caras acham coisas grandes que eles precisam explicar de alguma forma. E eles também precisam embasar outras teorias, que é o que vamos entender já já, como o darwinismo, que é o evolucionismo, né? Como a era paleolítica, que aí já, tipo assim, é uma distorção de uma outra coisa também. Muitos assuntos, assim. Vocês estão entendendo? Sim. Na inversão do campo, então não é para ninguém ficar vivo. E em que momento que ela aconteceria, assim, biblicamente? Depois do quê, assim? Na verdade, assim, as inversões do passado exterminaram muitas nações. Mas a próxima inversão, a gente tem um relato bíblico que vão sobreviver nações. Por exemplo, o relato de Daniel 7, dos 4 animais, somente o último animal, que é a besta de 10 chifres, somente ela é exterminada. Todos os outros animais, o leão, todos eles sobrevivem por um tempo e uma estação. Lá em Daniel 7, esse tempo e uma estação é o milênio do Messias. Essas nações passam transformadas, elas adquirem a vida eterna, passam transformadas para o milênio do Messias, para acampar nos 4 cantos da terra, que aí é onde elas vão formar o novo Gog e Magog no final do milênio. Então, elas passam transformadas para viver 1000 anos, mas elas não entram na Nova Jerusalém, porque elas precisam ser glorificadas. Elas não são glorificadas, somente transformadas. Somente os eleitos são glorificados. Por isso, eles têm o pecado expiado. E aí... Essas são... Pode falar. Perdão, Eric. Essas são as pessoas que vão ter chance de se arrepender durante a grande tribulação? Não, não são essas... Tipo assim, a igreja composta, na totalidade da igreja, as pessoas que serão salvas, essa totalidade cessa quando a expansão do evangelho aos gentios termina. Terminou a expansão do evangelho, acabou. Daí para frente, a porta da graça se fecha e tudo que resta são ímpios. E a igreja passa a se manifestar na terra, que aí eu vou falar na minha próxima masterclass sobre Apocalipse. Show. Dúvidas? Ei, Eric, a porta da graça, porque eu já ouvi várias pessoas dizendo que a porta da graça ela só vai se fechar após a grande tribulação, é isso? Não, é antes do primeiro selo do Apocalipse. A grande tribulação é só no quarto. Ah, tá. Então, dá nenhum selo ainda não foi aberto, porque estão dizendo que já está no quarto. Não, nenhum. Mas esse tempo ele pode, porque eu vi você colocou nos seus stories que falta praticamente 200 anos, mais ou menos. Uhum. E esses 200 anos, para Deus, pode ser que seja um ano, é isso? Não, 1000 anos para Deus é um dia. Então, esses 200 anos 200 anos humanos, tá? 200 anos mesmo? 200 anos. Não, na verdade, eu falo no mínimo 100 anos, né? Não dá para saber quando dá perto do calendário e tal. Mas, por exemplo, esse milênio aqui da Golden Age são 1000 anos. É o último dia, é o 7º dia para Deus. Então, os 1000 anos de reinado do Messias na Terra, com a Nova Jerusalém, na Golden Age, é o último dia para Deus, é o Shabat eterno. Inclusive, o fogo consumidor ele passa para dentro da Terra, como eu mostrei aqui. Então, um dia para Deus são 1000 anos. E um dia para o homem, aí sim vai ser realmente um dia. Então, 200 anos realmente, literalmente. Vocês têm mais alguma dúvida sobre esse modelo? O que eu estava querendo dizer ali, que eu me expressei mal, é que esse é o 7º milênio, correto? Isso. Depois da inversão ali, quando o plasma passa a habitar dentro
mesmo da Terra. Aham. E ali a gente já está na eternidade ou ainda conta tempo? Não, ainda conta tempo. Isso a gente sabe, porque Tá. o tempo ainda é contado em Apocalipse 20. Não é à toa que a gente lê. Então são 1000 anos literais. Literais, 1000 anos literais. Entendi. Passaram-se 1000 anos, aí acabou os 1000 anos, aí ocorrerá um outro evento, que é onde Satanás é solto para formar um novo Gog e Magog, e aí sim o pai extermina esse povo, e aí a gente passa para a eternidade. Porque a gente vai... Entendi. O milênio, essa Golden Age, é um casamento do Messias com a igreja. E como um casamento... É o descanso nosso. Exatamente. E como um casamento, a gente passa a se juntar em uma só carne com o Messias, que é o Pai também. Certo. Então, a gente passa a ser feito de plasma, e aí a gente vai para o 8º dia, que é a parte da eternidade. A gente vai para cima do domo, né? Porque a única forma da gente sobreviver na eternidade, no vácuo, é se a gente se tornar da mesma matéria do fogo consumidor, que é o plasma. Não é à toa que os serafim, eles são feitos de plasma. Estão entendendo? Ei, Eric, então ninguém aqui vai passar pelo arrebatamento nem pela grande tribulação. Bom, especula-se que não, né? Eu acredito piamente que não. Agora, existe um outro ponto. Inclusive, eu acho que eu vou abrir outra masterclass para falar disso, que é o seguinte: o Apocalipse vai chegar no final da vida de todo mundo que está aqui. Por quê? Porque quando você morre, você é teletransportado, basicamente, no piscar de olhos, para o Apocalipse, para a ressurreição dos mortos. Então, todo mundo vai passar pelo arrebatamento, pela glorificação. Mas isso é um outro assunto. Sim. É porque morreu, deixou de contar o tempo, né? Exatamente. Você Significa morreu... que a morte... Oi? Assim como a gente dorme, né? Calma, pessoal. Um por vez. Tá. Significa que a morte de cada eleito já é o arrebatamento? Não. A morte de cada eleito é um teletransporte para o tempo do fim, que é a ressurreição. E aí a gente vai ser arrebatado junto com os remanescentes vivos daquela época. Tá. Dúvidas? Mano, dormiu, acordou. Exatamente. É igual quando você dorme. Exatamente. Vamos passar aqui para a próxima imagem. Não. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, essa é a Golden Age. Então, se vocês perceberem, no modelo do globo, quando acontece esse evento, a Terra é exterminada. Não existe milênio de Messias, nada existe aqui. Agora, no modelo da Terra plana, existe o reino do Pai na Terra. Então, nesse tempo aqui, o céu vai ficar dourado. Não vai existir mais sol, não vai existir mais uma bela definição entre dia e noite. Vai ser uma tarde perpétua, igual o pai falou no profeta Jeremias. Tá? Uma tarde perpétua. E essa aparência de tempo aqui a gente vai ter também no filme 2012. Olha só que interessante. No final do filme 2012, a gente tem a Golden Age, que é basicamente o tempo dourado. Né? É esse tempo aqui. Embora o filme 2012 se trate do modelo do globo, ele não se trata da inversão do campo magnético do modelo do globo, mas da inversão que vai acontecer no nosso tempo, que é o quê? A inversão do campo magnético no modelo da Terra plana, onde o céu ele fica totalmente dourado. É a era dourada novamente. Vocês estão entendendo? Sim. É muita coisa. Sim. Ei, Eric, Essas pessoas que estão falando que a gente já está vivendo no apocalipse, essas pessoas também elas seriam pessoas da nova era que querem esconder algo ou é o engano? Porque muita gente realmente não sabe. Eu, por exemplo, achava que a gente já estava vivendo um apocalipse, né? Já estava chegando para a grande tribulação. Sim, não. Depende. Tem pessoas da nova era, tem cristãos, tem judeus, todo mundo está achando que é apocalipse. Agora, se estivéssemos no apocalipse, eventos teriam de acontecer. Inclusive, se a gente estivesse no quarto selo do apocalipse, o fenômeno da inversão já deveria ter começado a acontecer, que é quando o campo magnético já está quase abaixando. E aí os dias começam a ser reduzidos a partir da grande circulação. Então, não está acontecendo isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Não.
Eric, você Zero? falou sobre eclipse? É o quê? Você falou sobre eclipse, sol preto? Não, ainda não. Mas o eclipse, eu não pretendo falar nessa masterclass sobre eclipse, mas o modelo é igual ao do heliocentrismo. A Lua ou o Sol, né, dependendo do eclipse solar ou lunar, eles entram, na verdade, embaixo do outro, né, porque a gente vê de baixo, então eles entram embaixo do outro, e aí eles são tampados, né? Mesmo modelo. Vocês, do modelo, né, de Terra plana, já sabem como prever também essa ocorrência ou ainda não é sabido mesmo? Não, não tem como saber realmente, tá? Pelo menos eu nunca vi nenhum estudo assim. Porque geralmente no modelo de globo, né, os meteorologistas sabem prever quando vai acontecer o eclipse. Ah, não, mas não é que eles preveem, né? Eles fazem um cálculo que aí, especulamente, né? Eles especulam na coisa que vai ter um momento que isso vai acontecer de novo. Então, por exemplo, se você tem um movimento do 0% até o 100%, e no 100% ocorre um eclipse, quando chega a 100%, ele zera de novo. Então, é só você calcular quando vai ter o 100% de novo. E isso dá para fazer na Terra plana. Por quê? Por conta dos movimentos, né? Então, existe até um aplicativo no celular que eu sempre mostro para vocês no Instagram, que se chama Flat Earth. E lá, se você girar o modelo da Terra plana, os luminares vão começar a girar e, como o Sol está girando mais rápido que a Lua, vai ter um momento que ele vai passar em cima da Lua, no caso, atrás da Lua, né? E aí vai gerar os eclipses e vice-versa com a Lua. Dúvidas? Entendido, obrigada. Podemos passar aqui? Ótimo. Esse Legal. aplicativo? Flat Earth. Mostra de novo. Peraí, fala alguma coisa, Sabrina. Oi, tô aqui. Que só aparece a imagem quando você fala. Ah, tá. Você consegue ver? Ah, não é Ou esse, não? não. É um outro, é Flat Earth só. Vamos passar aqui. Bom, vamos começar a falar agora da estratégia que o sistema usa. Quer dizer, o sistema ele esconde a Terra plana? E eu digo que não. O sistema ele não esconde a Terra plana. Vamos entender. O sistema não esconde a Terra plana. Por quê? Porque eles nos mostram a Terra plana nos filmes, na cultura. Então a gente percebe aqui, ó, no filme Jogos Vorazes, em Chamas, existe uma cena da protagonista do filme, ela tira um arco no domo, e aparece o domo. No filme dos Simpsons, o desenho, né, do filme dos Simpsons, existe a cena do beisebol, que eles atiram a bola de beisebol no domo. E aí existe águas em cima, né, desse desenho aqui, as águas caem. No filme, na série do Game of Thrones, existe a Muralha de Gelo, a Antártida. Depois existe o Show de Truman, que se trata da Terra plana. Under the Dome, A Cidade das Sombras, de 1998, O Doador de Memórias e a Nova Ordem Espacial, e muitos outros filmes. Se eu fosse listar aqui, ia ser uma masterclass só disso. Então, eles não escondem a Terra plana. Eles nos mostram nos filmes. E essa imagem aqui, ó, é do filme O Show de Truman. Essa imagem, de 1998. Então, eles estão nos mostrando a coisa. Então, eles não escondem a Terra plana. Então, o que eles fazem? O sistema nos ensina a não percebê-la. Como eles fazem isso? Com, ponto número 1, doutrinação desde a tenridade. Aqui, ó, educar as crianças no caminho em que devem andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. O que a gente aprende desde pequeno? O globo. A gente aprende a geografia no globo, a história no globo, a gente aprende a ciência no globo, tudo no globo. Então, o sistema doutrina a gente desde pequeno a enxergar o mundo e a realidade de acordo com a realidade do globo. Ponto número 2, alienação pela cultura. E aqui eu coloquei, né, Star Wars. Então, eles nos ensinam que vivemos num globo, eles nos alienam pela cultura com filmes de heliocentrismo, e tudo isso vai confirmando o modelo. Ponto número 3, atualizações pela ciência. E aqui, ó, existe o ponto
onde eles ficam atualizando as informações do heliocentrismo, como, por exemplo, cientistas descobrem possível novo planeta próximo à Terra. Vejam imagens das nuvens de Marte em movimento captadas pelo Curiosity. Olha o outro ponto aqui, ó. Via Láctea ainda guarda pistas de colisão ocorrida há 10 bilhões de anos. Na Terra plana, não chegamos nem a 12 mil anos de Terra de realidade. Não existe nem 12 mil anos de realidade. Aqui, no heliocentrismo, existe mais de 10 bilhões. Quer dizer, alguma coisa está errada aí. Então, eles atualizam a doutrinação e a alienação pelas atualizações da ciência. Ponto número 4. Estímulos da esperança conforme a cultura. Então, conforme a cultura aqui, ó, de Star Wars, de Star Trek e tal, de muitas outras coisas, outros filmes, eles nos estimulam uma esperança, como, por exemplo, aliens ainda não foram encontrados porque não procuramos o suficiente. Então, existe toda uma geração à espera desse evento, que será um evento de engano quando acontecer, né? Então, basicamente, eles nos doutrinam, eles nos alienam, eles atualizam a doutrinação e a alienação pela cultura e eles nos estimulam à esperança do mundo novo. Então, o sistema não esconde a Terra plana, eles nos mostram, mas eles nos ensinam a não percebê-la, conforme esses pontos. Então, basicamente, o sistema nos mantém cegos para a realidade, mesmo que ela esteja na nossa cara, como, por exemplo, o show de Truman. Vocês estão entendendo? Sim, Eric. Eu, se tu me permite, até acrescentaria mais um ponto, assim, a ridicularização da verdade, porque se você ousa falar em Terra plana, você já é automaticamente ridicularizado, né? Mas esse é um ponto que acontece automaticamente conforme a alienação pela cultura. A doutrinação. Não conforme a doutrinação, mas a alienação é muito importante, porque a alienação pela cultura, ela desperta em você estímulos emocionais que mexem com seus sentimentos. Então, quando você vê, por exemplo, uma batalha emocionante do Jedi com o Darth Vader, a gente vai, basicamente, entender que coisa emocionante, isso toca no nosso íntimo. E se alguém falar para você que esse tipo de coisa não existe, então você vai, basicamente, escarnecer essa pessoa. Você vai ridicularizar, diminuir ela o máximo que você Verdade. quer. Vocês estão entendendo? Verdade. Uhum. Perfeitamente. Alguma dúvida? Não. Então vamos passar para o próximo ponto. Falamos da apresentação do modelo, estratégia do sistema, acabamos de falar, e agora vamos falar das referências da Terra plana no próprio sistema. Olha só, o ícone da Organização das Nações Unidas é o mapa da Terra plana. O logo da OMI, né, Organização Marítima Internacional, é o logo da Terra plana. Organização de Aviação Civil Internacional também. Organização Meteorológica Mundial também. Então, um órgão tão importante como a ONU, e todas essas organizações, eles usam o mapa da Terra plana, tanto para aviação, tanto para a localização marítima, quanto para o entendimento entre eles mesmos. Mas, quando passa para a gente o entendimento, é sempre heliocentrismo. Então, realmente, assim, o sistema ele crê na Terra plana porque eles sabem que a Terra é plana. Só que nós não, né? A gente precisa ficar aí na fé e na alienação, na doutrinação que seja e tal, para a gente não entender realmente a Terra plana. E por que eles nos enganam? Qual é a intenção? E aí a gente vai entender, né? A gente vai passar para o próximo ponto aqui. Bom, essa aqui a gente vai entender no final, tá? Agora a gente vai pincelar algumas concepções interessantes sobre a Terra plana, tá? Vamos passar aqui. Olha só que interessante essa imagem do campo toroidal. Olha só que interessante. A gente tem o campo toroide, né, tanto do globo quanto da Terra plana, e aqui a gente tem uma árvore, como se fosse uma árvore da vida. Olha só que interessante, no centro do modelo. Por quê? Porque a árvore da vida
estava no centro do modelo da Terra plana. O Éden se encontrava no centro da Terra plana. E hoje ele não está mais, porque ele foi retirado, né? Ele foi destruído, principalmente no dilúvio, né? Então, a gente vai ter essa concepção aqui, de uma árvore no centro do campo magnético. Olha esse outro. Aqui a gente tem uma árvore que transcende o campo magnético. Então, a gente vai ter as raízes da árvore na parte, digamos, da habitação dos mortos, a parte de baixo da Terra. A gente vai ter o campo magnético do epicentro, né, aqui do modelo, dentro da Terra. A gente vai ter o domo e a gente vai ter uma grande árvore em cima, que seria a Nova Jerusalém, a fonte da vida de tudo que existe, que é o plasma, o fogo consumidor do Pai. Então, olha só que interessante. Vamos ver outra imagem aqui. Outra imagem. Olha só que legal isso aqui. A gente tem uma árvore toda iluminada, como se fosse uma árvore de maçãs douradas, maçãs que Salomão falava que é o fruto da árvore da vida, em perfeito alinhamento com o centro do céu, que seria o centro da Terra plana. Então, a gente vai ter a árvore, como se fosse a Rux nigra, a montanha, né? Em alinhamento com a estrela polar, né? E aqui uma luz do plasma saindo da terceira parte. Muito interessante isso aqui, inclusive, é um portal, né? A árvore da vida está simbolizada nessa imagem como um portal, que a gente tem uma coluna aqui, formando o número 101, e o 0 é a entrada do portal, né? Isso aqui são as colunas de Hércules, tá? Para quem estuda aí a mitologia grega. A gente tem as colunas, o portal, que também é simbolizado como o continente da Atlântida, né, na mitologia, e aí em cima a gente vai ter a estrela polar, tá? Outra imagem. Mostrando o espiral também, né? Um espiral. Boa! Aquele movimento do plasma que eu falei para vocês é um movimento de espiral, que eu mostrei para vocês, tá? Esqueci o nome, ela me lembrou agora. Aqui a gente vai ter uma concepção mais, digamos, fidedigna à bíblica, tá? A cosmologia bíblica. Por quê? Porque a gente tem a árvore no centro apontando para a estrela polar, que na nossa perspectiva vai ficar na frente, né? A gente vai ter tudo apontando para a estrela polar. As montanhas do lado e do outro, claro, e a árvore no centro. Tudo apontando para a estrela polar e para o trono do Criador dos céus e da terra, tá? Muito interessante isso aqui. Agora, a gente precisa falar de um outro ponto interessante. Olha só isso aqui. Aqui, claro, a gente é uma concepção pagã, né? Mas ainda tem alguma realidade aqui. A gente vai ter o toroide, né? Com os pés do ser humano, que simboliza pé junto, né? Que significa morte, sendo a habitação dos mortos. Aqui a gente vai ter os chakras, os 7 chakras, que é algo da nova era, né? Pagão, mas aqui está simbolizando como os 7 planetas e os 7 mares e as 7 terras, né? Então, tudo é 7 e 3. E 2, claro, a dualidade. E aqui a gente vai ter o campo, né, do toroide se abrindo, que é em cima do domo, o terceiro céu, a passagem, a escada de Jacó, né? Basicamente, é o que a gente tem simbolizado nessa imagem. Bom, vamos passar para uma outra parte aqui, que é... Mas é daí, então, que as pessoas tiram aquela segunda teoria que vem dizer que a Terra tem o formato de uma rosquinha. Basicamente, o formato da rosquinha é um formato toroidal, que é o formato de uma maçã também, né? Entendi. Tem a ver com o fluxo, né? De como as coisas se movimentam mesmo. Não e na verdade, né? Sim, na verdade, a geometria sagrada, né? Toroidal, a geometria do... Oi? Não entendi, tá muito ruim o áudio. Do que você estava falando. Certo, vamos lá. Vamos passar para a próxima parte aqui, que é como a inversão acontece, né? A gente já sabe. Agora, por que ela acontece, né? E aí a gente vai estar falando de um fenômeno natural da Terra, mas foi criado pelo Pai, tá? Para um objetivo muito
básico, apenas um objetivo, né, que aí vai desencadear outros objetivos, mas tem um principal que vamos falar hoje, que é o quê? Se a gente perceber, esse símbolo aqui que acontece na inversão do campo magnético, que é visto por todas as nações, isso é muito importante, esse símbolo é visto por todos. Isso tem uma revelação, tá? Se a gente pegar no hebraico, a gente vai ter o seguinte, o nome do pai é Yud-He, Vav-He. Vocês já sabem disso, que eu falo disso no Instagram. Então, a gente vai ter a letra Yud, né, aqui embaixo, Re, Vav, Re. Agora, se vocês perceberem, olha a letra Re, que interessante. É idêntico ao símbolo, só faltando as perninhas de baixo, mas é idêntico. Olha só, o símbolo da Spider-Man aqui e o significado da letra Re, que significa revelar ou contemplar. Então, a inversão do campo magnético, ela é um fenômeno natural para contemplar a glória e a ira do Criador dos céus e da terra. Para isso foi criado e para resetar a tecnologia da Terra. Tá? Então, por que ela acontece? Para manifestar a glória do Pai, a ira que passa dos céus para a Terra. Isso é uma contemplação da glória do Pai. E esse é o objetivo da inversão do campo magnético. Em suma, dúvidas? Alguma dúvida, pessoal? Ainda não. Legal, vamos passar aqui para a próxima parte, tá? A geografia dos modelos. Essa aqui é a geografia do mapa planisfério do globo, tá? Então, a gente vai ter aqui, né, a Groenlândia, a gente vai ter aqui a América do Sul, a gente vai ter a África, a Austrália, beleza. Esse modelo é um modelo do globo, então é a geografia do globo. Não tem como usar essa geografia no modelo de terra plana, mesmo sendo um planisfério político, né? Uma concepção plana do modelo geográfico do globo. Não dá certo. Por quê? Porque o modelo do globo é esse aqui. Então, a diferença é o seguinte, olha só, o Brasil está numa extremidade do plano e a Austrália na outra extremidade. Aqui não. Aqui está do lado, porque se você fechar esse planisfério, no globo, a Austrália vai estar na outra extremidade do Brasil, né? Da América do Sul. Então, esse é um ponto interessante, porque algumas pessoas usam esse modelo aqui para, digamos, refutar a Terra plana, como, por exemplo, o ataque de Pearl Harbor do Japão até o Havaí, né? Então, a gente vai ter o Japão aqui, o ataque ocorreu no Havaí, né? Então, basicamente, eles mostram o míssil saindo daqui, passando por tudo isso e atingindo o Havaí. E não, está errado. Claro que, sendo um planisfério isso aqui, você poderia sair daqui e aparecer aqui do outro lado, né? E atingir o Havaí, mas não. Na Terra plana, o ataque ocorre da seguinte forma. O Japão está mais ou menos aqui, né? E o Havaí está aqui. Então, faz sentido, né? É um traçado bem curto. Japão, Havaí. Então, não adianta a gente tentar entender a Terra plana com o mapa do globo. A gente precisa entender a Terra plana com o mapa da Terra plana, ou seja, a projeção polar, né, do mapa, ou seja, tem um polo no meio e outro na extremidade. Alguma dúvida? Mas esse mapa da Terra plana, ele não é disponibilizado, né? Todo lugar tem um mapa da Terra, mas não é o mapa da Terra plana. Então, assim, todo lugar no sistema tem um mapa da Terra, né? Mas se você pesquisar no Google, por exemplo, você acha os mapas da Terra plana, né? Ah, tá. Bom, vamos passar aqui para a próxima. Vamos lá. Pronto. Por que não é positivo para o sistema o povo crer na Terra plana? Porque já sabemos que o sistema não esconde a Terra plana. Ele não esconde. Ele nos mostra a Terra plana nos filmes, na cultura. Mas o sistema não gosta, não quer, não é positivo para o sistema que o povo saiba que a Terra é plana. Por quê? Vamos entender. Tornar o ser humano insignificante para controlá-lo.
somos menos que um grão de pó no universo do heliocentrismo? Por quê? Para esconder Deus. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, está aqui, ó, Salmos 19, 1. Esse é a primeira explicação do porquê eles não querem que nós creiamos na Terra plana, né? Ponto número 2. Obter controle social pelo monopólio da ciência. Então, a massa é controlada pelas novas descobertas astronômicas. E da Marte, vida fora da Terra, por quê? Para esconder Deus. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Então, a natureza, os céus, a terra, tudo que existe revela a glória do Pai. Então, se o sistema usar todos esses elementos que revelam a glória do Pai para uma outra concepção de universo, eles conseguem esconder Deus. Então, por quê? Para esconder Deus. Ponto número 3. Para esconder a história humana e substituir por mitologias. Viemos de um macaco que veio de um peixe? A Terra tem mais de 4,5 bilhões de anos? Por quê? Para esconder Deus. Confirmar a superpopulação e executar agendas de depopulação, ou seja, redução populacional. Reduzir a população mundial para 500 milhões, como diz as Pedras da Geórgia, facilita o controle social? Por que querem criar o Big Brother de 1984 de George Orwell? Para esconder Deus, uma sociedade completamente pagã e ateia. Próximo ponto. Executar a agenda alien. Os alienígenas criaram a vida na Terra e agora querem nos ajudar a avançar nosso estado de consciência? Por quê? Para esconder Deus. Esconder e substituir a inversão do campo magnético, né, que é o objetivo do sistema. Por que impedir as pessoas de saber o que acontece de tempos em tempos, né? Para esconder a ira de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Romanos 1:18. Da onde vem o plasma que destrói todas as civilizações? Dos céus. Já está descrito em Romanos 1:18. Do céu se manifesta a ira de Deus. Então, a inversão do campo magnético, o que eu acabei de falar para vocês, revela isso. A ira de Deus, a contemplação da glória e da ira de Deus decaindo sobre o homem. Então, para esconder Deus. E o último objetivo que eles escondem, que eles não querem que creiamos, para esconder Deus. O mundo não pode ser uma estrutura criacionista, um projeto de criação. Mas se foram os aliens que o fizeram. Então, basicamente, os caras precisam que creiamos que todo o universo é um projeto do acaso. Mas, caso alguém creia no criacionismo, foram os alienígenas que nos criaram toda a possibilidade de vida humana na Terra e, claro, possivelmente em outros planetas. Aí está a operação do engano. Ponto bônus. Dinheiro. Atualmente, a NASA ganha mais de 22,6 bilhões de dólares por ano para se manter ativo. E esse dado é público para qualquer pessoa que pesquisar no Google. Vocês entenderam? Sim. Alguma dúvida sobre isso? Não. Só um adendo, até porque nada funcionaria, né? Se a Terra plana fosse confirmada. Eles iam simplesmente... Não, nada de religião e de tudo isso existiria se a Terra plana fosse real e revelada para todo mundo, não é? Mas o sistema ele precisa do heliocentrismo para fazer todas as agendas funcionarem. Agenda de depopulação, agenda de controle mundial, né, nova ordem mundial, agenda alien, tudo isso precisa funcionar, mas só funciona no globo. Então, o evolucionismo é a chave para os alienígenas, que é a chave para o controle mundial, que é a chave para a nova ordem mundial, que é a chave para esconder Deus e controlar todas as nações do mundo. Mas não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Eis a questão. Então, vocês estão entendendo? Vocês têm mais alguma dúvida sobre este ponto? Não. Não, ficou claro. Legal. Então, olha só.
aqui acabaria, né, os pontos que eu trataria na Masterclass, mas eu vou tratar de mais um ponto bônus para a gente entender como eles criaram o modelo do globo, né? Ao menos uma especulação, porque é possível. Olha só que interessante este vídeo, este GIF, na verdade. Olha só, a gente tem o modelo da Terra plana, que é a primeira concepção de todas as nações na história da humanidade, né? O globo é novo. Olha só que interessante. Eles fecham o modelo e criam o globo. A Antártida vira um continente, deixa de ser a extremidade da Terra. Então, se você pegar o globo e abrir ele, você vai moldar o mapa da Terra plana, com a Antártida sendo a borda. Pra mim tá parado no texto. Não tô vendo o GIF. Também. Ah, não está. Pra mim também. Espera aí, só um momento. Espera aí. Estão vendo agora? Sim. Agora Legal. sim. Olha só, o modelo da Terra plana, modelo do globo. Olha só que interessante. Isso é o que os caras fazem. Olha o continente da Antártida. Ele vira uma pequena parte só no mapa. Só que, se você pegar o mapa, o globo, e abrir ele, vocês conseguem criar a Terra plana. O mapa legítimo. Então, quer dizer, os dois mapas eles são equivalentes. Mas, ao mesmo tempo, todo o exterior do modelo é totalmente contrário. O heliocentrismo é uma big expansão do segundo céu da Terra plana. Só isso. Todo o heliocentrismo se baseia no segundo céu. Então, a gente vai ter aqui o Trópico de Capricórnio, a linha do Equador e o de Câncer. Da linha do Equador para o norte, o modelo é igual, se você usar o mapa do globo e da Terra plana, é igual. O problema se dá da linha do Equador para o Trópico de Capricórnio, para o sul. Porque da linha do Equador, do meio do modelo para baixo, muda tudo. Tudo. Então, aqui, olha o tamanho do raio da Antártida. Tá distorcido, né? É, distorcido. Olha o raio da Antártida, o tamanho que é. Imenso. Agora, olha o raio do globo. Ele, basicamente, se diminui. O raio vira um pequeno raio. Olha só. É uma distorção. Então, vocês entenderam como eles criaram o mapa do globo? Sim. Eles simplesmente fecharam, distorceram e fecharam. Então, a aula de hoje é isso, pessoal. Vocês gostaram da aula? O que vocês acharam? Foi maravilhosa. Top. Topíssimo. Tchau, meus queridos. Boa noite para vocês. Muito obrigada. Avisa no e-mail também, se puder. Sim, eu vou mandar o PDF para vocês no e-mail, tá? Eu não uso o Instagram, então. Obrigada. Tchau, tchau.